um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos de Flamengo. Um vídeo hoje um pouquinho mais tarde, a alvorada já teve, só que dessa vez esteve em casa, fiz meu exercício na minha bike, fiquei pensando como iria gravar esse vídeo, porque agora é oficial. Flamengo não negocia mais com o Zenit a contratação de Luiz Henrique. E quando eu falo é oficial, com direito à nota oficial dos empresários do atleta. E a gente vai trazer o que disse os empresários do atleta nessa nota oficial e a gente vai trazer informações também desse encerramento de negociação. Pois é, Flamengo chega nessa primeira parte da janela de transferência de mãos abanando, sem reforços. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser dar moral financeira, tem um Pix na descrição e também hypar o vídeo, porque isso é importante. Antes de mais nada, galera, só uma fake news que tá rolando com o meu nome aí, envolvendo Vasco da Gama. Brian Rodrigues é o novo jogador do Vasco. O Clube Carioca fecha a contratação do atleta por 10 milhões de euros e mais 2,5 milhões de euros em possíveis metas. O atleta fecha contrato por 3 temporadas e deve chegar no Rio ainda no domingo. Aí botaram lá, @Vene Casagrande. Isso está viralizando em grupos de WhatsApp. Infelizmente, algumas páginas que cobrem o Vasco da Gama, copiando e colando notícia dos outros, acabam repercutindo sem verificar no meu perfil se isso é verdade ou não. Então, como eu sei que muitos vascaínos me acompanham por aqui, então, alô, torcida do Vasco, isso é fake news, em nenhum momento publiquei isso, mas Vene, será que não é verdade que o Vasco negocia? Eu sou curioso, entrei em contato com o empresário do Brian Rodrigues, ele me garantiu que o Vasco da Gama não entrou em contato com ele, tá bom? Agora vamos para as informações. Flamengo e Luiz Henrique. Chega, fim da novela, e o Flamengo não negocia mais a contratação do atacante do Zenit. Isso, pelo menos, foi o que disse o staff do jogador. Ontem, nas minhas outras redes sociais, Twitter, Instagram, soltei 8h02 da noite, tá? O staff do atleta Luiz Henrique informa que as negociações com o Flamengo estão oficialmente encerradas. Em razão de uma série de acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio, as partes não chegaram a acordo nesse momento. Antes de mais nada, eu vou destrinchar essa nota oficial, porque tem algumas afirmações entre linhas aí. Mas, antes de mais nada, vamos lá. Durante a semana, na quarta ou na quinta-feira, os colegas do GE noticiaram que o Flamengo estava muito próximo de contratar Luiz Henrique, estava encaminhado e que o Flamengo ainda corria atrás para tentar ter Luiz Henrique no jogo contra o Cruzeiro de ida das oitavas de final. Galera, obviamente, os jornalistas que assinaram a matéria, que eu confesso que eu não lembro agora quais foram e quem foram, obviamente eles não inventaram isso. E fazendo uma leitura, assim, eu sou um cara que eu estou 10 anos no jornalismo, sou novo no jornalismo, mas fazendo uma leitura de tudo que eu já acompanhei, certamente alguém do Flamengo passou isso para eles. Agora, por que essa pessoa do Flamengo passou isso para eles? Por quê? Eu não estou aqui dizendo que eles erraram em apuração. Quem sou eu para dizer isso? Gente, pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo, não sou professor de ninguém. Mas é óbvio que eles não inventaram, não tiraram da cabecinha deles isso e publicaram. Com certeza alguém do Flamengo passou isso para eles. Qual era a intenção dessa pessoa? Não sei. Não sei mesmo. Era passar para a torcida que estava tentando a contratação? Porque em nenhum momento o Flamengo esteve próximo. Em nenhum momento. Qual era a intenção dessa pessoa? Tumultuar? Cortina de fumaça? Não sei. Não sei. Então, assim, repito, nunca esteve próximo. Tanto é que o tempo mostrou que eu estava certo. Agora vamos à nota oficial aqui. O staff do atleta Luiz Henrique informa que as negociações com o Flamengo estão oficialmente encerradas. Em razão de uma série de acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio, as partes não chegaram a acordo nesse momento. O que seria uma série de acontecimentos que dificultaram esse negócio? Vamos lá. Uma série de acontecimentos o Zenit pedindo um valor que o Flamengo nunca quis pagar, 35 milhões de euros,
A todo momento, era óbvio que alguém do Flamengo passava para os jornalistas que teria uma reunião de um dos representantes do Luiz Henrique com José Butto. Gente, pô, 20 anos de curso, galera. Pô, calma aí. Beleza, aí teve reunião no Ninho do Urubu entre um dos agentes com José Butto. Os jornalistas, inclusive eu, fiquei sabendo. Todo mundo ficou sabendo. Quem passou? A parede do Ninho do Urubu? Pô, gente, peraí. Então, assim, tá na cara que pessoas do Flamengo tentaram passar para a torcida do Flamengo que eles não estavam dormindo, que eles não estavam parados no mercado e que eles estavam tentando. O Thiago Almada, realmente, o Flamengo tentou firme, assim, firme. O Luiz Henrique, o Flamengo nunca tentou firme, gente, nunca tentou firme. E aí, eu vou voltar aqui a nota, em razão de uma série de acontecimentos, é tudo por conta disso. Olha, cara, assim, em 72 horas, o negócio passou de longe de acontecer a muito próximo de acontecer e longe de acontecer novamente. Cara, onde eu quero chegar é culpa de alguém do Flamengo que tentou passar para a torcida do Flamengo que o Flamengo não dormiu na parada envolvendo o Luiz Henrique. Só que em nenhum momento o Flamengo foi firme, gente. A verdade está aí. A verdade está aí. Acredite ou não, torcedor. E para vocês que me xingaram quando eu disse que estava muito longe e falando assim, você não sabe de nada, sua fonte é furada, não sei o que, blá, blá, blá. Você quer ler e quer acreditar naquilo que te convém. Porque você queria a contratação do Luiz Henrique. Eu também. Mentira. Eu depois mudei de ideia. Eu não queria, não. Achava que seria desnecessária nesse momento. Embora seja um baita jogador e chegasse para ser titular. Desnecessário. O Flamengo não precisa de um jogador como ele. O Flamengo precisa de um meia, de um lateral esquerdo, de um atacante, centroavante. É porque você quer acreditar naquilo que te convém. Aí é mais fácil xingar um jornalista. E tá aí a verdade. Não teve acordo, nunca esteve próximo de um acerto, não tem mais negociação, e o Flamengo está de mãos abanando nessa primeira parte da janela. Pelo menos na Libertadores, nenhum reforço foi inscrito, até porque a lista já foi enviada pelo Flamengo. Em breve o Flamengo vai divulgar, inclusive, os 50 nomes que estão inscritos nas oitavas de final da Libertadores. Se passar para as quartas de final, quem sabe o Flamengo não terá um reforço inscrito na competição. Atualizações envolvendo o interesse do Flamengo em Luiz Henrique. Não era uma negociação encaminhada, não era uma negociação perto de ser fechada, não tinha acordo com o Zenit. Gente, longe disso. E agora tem atualização, porque os mesmos que disseram que estava muito próximo de fechar e que o jogador poderia ser, inclusive, inscrito na Libertadores para pegar o Cruzeiro nas oitavas de final, agora estão dizendo que o Flamengo desistiu, que está longe. A gente vai trazer tudo sobre essa cortina de fumaça envolvendo Luiz Henrique, Zenit e Flamengo no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim, ó, o canal cresce cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Antes de mais nada, novamente dizendo, porque acabou de chegar uma mensagem aqui, Evander, que está na MLS, aquele meia Evander, que já esteve na mira do Flamengo nos tempos da gestão Landim, não interessa ao Flamengo. A pessoa acabou de dizer aqui, Vene, pode desmentir, não estamos de olho em Evander, ele não está no nosso radar. Palavras da pessoa do Flamengo, tá? Essa mesma pessoa sempre me garantiu que o Flamengo não estava próximo de contratar o Luiz Henrique. Eu avisei a vocês. Tal como aconteceu na situação de Thiago Almada, acontece agora. E esqueci de pedir para vocês hypar o vídeo, tá? Não deixe de hypar o vídeo. Também, se quiser dar moral financeira, tem o Pix na descrição. A mesma situação que aconteceu com o Thiago Almada está acontecendo com o Luiz Henrique. Eu falo para vocês, muita cautela, pés no chão,
Não tem nada próximo. Com o Thiago Almada, inclusive, o Thiago Almada esteve mais perto de vestir a camisa do Flamengo que propriamente o Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique continua longe, mas muito longe mesmo. Longe, 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 longe. E agora andam dizendo que o BAP se meteu, que o Boto ofereceu algo que o BAP não tinha autorizado. Gente, olha só, não teve nada disso. A minha apuração, tá? E repito, não sou dono da verdade, apenas me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Eu posso errar, mas sempre trazendo a minha informação. É muito fácil sentar na frente da câmera do celular e ficar falando aquilo que as outras pessoas apuraram. Eu não gosto de fazer isso, nada contra quem faz, tá? E se alguém faz também, mas eu me sinto mais confortável apurando e trazendo a informação aqui. E repito, hora ou outra eu posso errar, mas é aquilo que eu corri atrás, é a minha responsabilidade. E desde que surgiu a informação sobre o Thiago Almada, ele disse sim para ouvir o Flamengo, mas em nenhum momento esteve próximo de vestir a camisa do Flamengo, desembarcar no Rio e vestir a camisa 23. E agora eu falei sobre o Luiz Henrique. Acho que foi quarta-feira. Os colegas do GE, máximo respeito do mundo, noticiário que estava encaminhado, muito próximo, avançado, alguns termos aí utilizados, que são utilizados no jornalismo esportivo normalmente. E eu, desde então, falando, ó, a informação que eu tenho é que está bem longe disso. Falei com o Flamengo, falei com os empresários do atleta, todo mundo negando, o próprio Zenit negando. Inclusive, o técnico do Zenit deu uma entrevista nessa sexta-feira e confirmou que o clube pode negociar Luiz Henrique caso receba uma proposta considerada satisfatória para todas as partes. Não há nenhuma especificidade sobre o Luiz Henrique. Qualquer jogador pode sair, em princípio, sob as condições apropriadas. Se essa proposta agradar ao clube e ao próprio jogador. Quanto ao Luiz, ele está ganhando forma, embora por enquanto seu ritmo de ganho de forma seja um pouco mais lento do que o de Douglas. Mas Luiz é um jogador importante para nós, que no final da temporada passada marcou gols muito importantes. E acho que ele ganhará suas melhores condições através dos jogos. Então tá aí, ele dizendo que qualquer jogador pode sair, o que é normal. E nunca esteve próximo. O que teve foi, repito, Flamengo ligando para os empresários dando ok para a operação, entendendo que seria uma boa para o Luiz Henrique. E assim, fora isso, nada de acordo com o Zenit. Em nenhum momento o Flamengo chegou a um acordo com o Zenit. Pelo contrário, sempre longe, 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 longe. E sabe o que aconteceu agora? Sabe qual é o fator novo? O Flamengo entendeu que o Zenit não vai abrir mão da pedida, vai bater o pé por 35 milhões de euros, e o Flamengo fez uma cortina de fumaça depois de perder o Thiago Almada para o River Plate, sabendo que seria difícil. É a mesma coisa, fazendo a analogia. Eu tenho um apartamento, vou dar um exemplo aqui, ele vale 100 mil. Você aí do outro lado está interessado no meu apartamento. Você sabe que eu não preciso do dinheiro, que eu não tenho a menor pressa de vender esse apartamento. Aí você vem e fala assim, pô, Vini, eu quero pagar 70 mil. Eu falo, não, eu não quero vender. Você quer comprar? Eu só vendo. Beleza, se você me oferecer por 100 mil, aí eu vendo. Foi o Zenit com o Flamengo. Eu não quero vender, Luiz Henrique. Vocês querem comprar o Luiz Henrique? Beleza. Eu só vendo por 35 milhões de euros. O Flamengo entrou sabendo disso. É por isso que eu falo, foi uma cortina de fumaça depois de perder Thiago Almada. Ninguém está falando do Thiago Almada, que o Flamengo perdeu para o River Plate. E eu acho que beleza, o Flamengo agiu certo, eu só acho que conduziu errado a situação do Thiago Almada. Fez certo em não entrar em leilão. Fez errado na condução dos fatos. Não precisava José Boto viajar para dizer que não iria entrar em leilão. Era só ligar daqui. Dito isso, agora é Luiz Henrique, tá próximo, encaminhado, vai fechar, não sei o quê, Flamengo corre para ter o jogador na quarta, dia 12, contra... Gente, não esteve nem próximo disso, mas nem perto disso. Repito o que eu falei no meu vídeo anterior, eu acho que o Luiz Henrique nem vem, e tomara que não venha, porque eu acho que não é necessidade do Flamengo nesse momento. O Flamengo tem outras prioridades no elenco, atacante. O Flamengo precisa de um lateral esquerdo, o Flamengo precisa de um meia, que era a posição que o Thiago Almada iria ocupar. O Flamengo tem outras prioridades. Mas o Flamengo... Isso eu concordo, o Flamengo está lento no mercado. O
Flamengo não contratou ninguém, precisa se reforçar. Já estamos no dia 7 de agosto e nada até agora, e nada. Acho que não tem que ter muita pressa, mas está chegando no limite. O Flamengo sim precisa de reforços. O Cruzeiro fez 6 contratações, Gabriel Peck é uma delas, só volta ano que vem, beleza, tem 5 reforços para a Libertadores. E eu estou gravando esse vídeo aqui 5 e 7 da tarde. O Flamengo tem até às 18 horas para enviar a lista dos 50 nomes inscritos nas oitavas de final da Libertadores. É óbvio que não terá nenhum reforço, né, nessa lista. Será mudança apenas de sair Rian Roberto, vou dar um exemplo aqui, vai entrar um outro garoto da base. Sai Alan Santos, vai entrar um outro garoto da base. Vai ser apenas isso, nenhum reforço. Ou melhor, o único reforço deve ser caseiro. Se o Luiz Araújo voltar. Se ele voltar. O que ainda não é certo. Valeu, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!